Boa tarde a todos. Sou Iago Souza Bastos, sou médico diarista aqui da UTI do Hospital São Domingos. E o objetivo hoje é fazer mais um Hot Topics, abordando um pouco dos cuidados neurointensivos. O nosso objetivo hoje, em específico, é falar um pouco a respeito da modulação neuroinflamatória diante de um paciente com evento neurológico agudo. Quando a gente fala de terapia intensiva, hoje a gente fala em agregação de uma grande diversidade de tecnologias com o objetivo de monitorar melhor os nossos pacientes. E monitorar vem de monere, do latim, né? E esse moner, ele gera uma série de eventos em cascata que tem como objetivo final o surgimento, o desenvolvimento de uma resposta à beira-leito para o paciente. E essa cascata vai desde a observação do fenômeno até o reconhecimento da alteração de um determinado padrão clínico ou laboratorial. Envolve ainda a comunicação efetiva com relação à equipe a respeito desse evento, a análise e processamento daquela informação, para que haja, ao fim, a tomada de uma decisão que vai gerar uma resposta. Então, sempre foi, desde os primórdios da terapia intensiva, um objetivo, um dos pilares, a monitorização de forma adequada do paciente com o objetivo de gerar uma resposta satisfatória à beira-leito. Quando a gente recebe no nosso eixo de terapia intensiva um paciente com doença neurocrítica aguda, um pós-operatório de neurocirurgia, de ressecção tumoral, um paciente com trauma crânioencefálico grave ou com acidente vascular encefálico, dependendo da gravidade, a gente instala uma série de dispositivos para monitorar o paciente. Coleta de exames laboratoriais, passagem de catéter de Swan-Ganz, avaliação de saturimetria, frequência respiratória, gasometria, algumas vezes capnometria e a inserção do catéter de PIC para monitorização de pressão intracraniana. Mas isso é o que a gente normalmente já faz para todo tipo de paciente. Paciente com sepse, o paciente com choque cardiogênico, grande cirurgia abdominal oncológica e etc. Então, no final das contas, a gente tem um paciente com uma série de dispositivos aplicados para a monitorização dele, monitorização multimodal, olhando para diversos órgãos e sistemas. O objetivo é identificar padrões e intervir de forma mais precoce possível. Mas, dentro da nossa rotina de cuidados, desse perfil específico de pacientes, do paciente neurocrítico, qual ou quais desses sistemas de monitorização que a gente usa à beira-leito na prática clínica, olha para o cérebro, vê o que está acontecendo com o nosso cérebro? Nenhum. Hoje, o entendimento comum de todos é que o paciente neurocrítico agudo, ele precisa ter, basicamente, uma PAM adequada com uma pressão intracraniana baixa. E o objetivo disso é gerar uma pressão de perfusão cerebral adequada para garantir fluxo cerebral. Isso é o que, basicamente, a gente consegue depreender das principais literaturas mais antigas. E hoje a gente sabe que isso não é suficiente, isso não é verdade. A cascata inflamatória cerebral é extremamente complexa e, felizmente, com o avanço da tecnologia, nós progredimos muito com relação à capacidade de monitorização e avaliação de resposta à lesão aguda. Então, quando nós temos um trauma ou um insulto neuronal agudo, nós temos a formação de edema com aumento de pressão intracraniana, que acaba gerando perda de autorregulação do fluxo cerebral, redução de oferta de oxigênio, quebra de barreira hematoencefálica, gerando as diversas complicações que nós já conhecemos. Essa cascata de eventos, ela dificilmente consegue ser controlada com as medidas simples de beira-leito de monitorização que nós usamos atualmente para o manejo desses pacientes, o que acaba impactando no desfecho neurológico secundário e de mortalidade. Então, várias coisas precisam ser consideradas do ponto de vista de avaliação quando nós pensamos em otimização do cuidado para esse paciente neurocrítico hoje em dia. Então, aqui nesses gráficos nós conseguimos observar, por exemplo, o efeito da temperatura central com relação ao aumento do consumo de oxigênio pelo tecido neuronal, o uso ou não de sedação, a presença de crise convulsiva que aumenta substancialmente o consumo de oxigênio desse paciente, e acaba piorando a lesão secundária, acaba piorando o desfecho, e o efeito dos gases com relação ao fluxo sanguíneo cerebral, tanto para a hipercapnia
quanto para a hipoxemia. E, ao que tudo indica, somando todas essas formas de avaliação, o grande objetivo consiste em garantir um fluxo sanguíneo cerebral adequado que consiga estar bem acoplado às demandas do tecido neuronal, respeitando uma faixa autorregulatória de vasorreatividade cerebral. O paciente muito hipertenso ou muito hipotenso acaba não suprindo, foge um pouco da capacidade de autorregulação vascular cerebral, o que acaba também piorando a área de lesão isquêmica secundária, ou gerando a área de lesão isquêmica secundária. Bom, hoje, o que a gente tem de mais novo e de mais avançado para monitorizar esse paciente, o tecido neuronal, de forma multimodal, vai desde formas mais simples e mais primitivas, como, por exemplo, a monitorização individualizada da pressão intracraniana, a avaliação de fluxo cerebral global através do Doppler transcraniano, a avaliação da entrega de oxigênio para o tecido cerebral através da pletismografia, a avaliação de metabolismo cerebral através da microdiálise e a avaliação funcional eletrofisiológica através do eletroencefalograma contínuo. Então, hoje nós temos um arsenal bastante amplo de dispositivos de monitorização multimodal que, somados, agregados, conseguem ofertar uma melhor forma de olhar o cérebro, consequentemente uma melhor forma de tratar, de forma mais precoce. E isso tem evoluído muito nos últimos anos. Por exemplo, o que a gente tem de mais novo, esse aparelho produzido pela Masimo, que ele consegue avaliar desde a pletismografia, pressão intracraniana, avaliação subjetiva de fluxo sanguíneo cerebral e a oferta de hemoglobina para o tecido neuronal. Então, nós temos um cenário claro de avanço em tecnologia nos últimos anos, com o objetivo de olhar melhor o cérebro e conseguir ofertar um tratamento mais individualizado para esses pacientes. E essa crescente de tecnologia, de avanço tecnológico, tem exigido cada vez mais equipe multiprofissional capacitada, de forma individualizada para esse tipo de cuidado, em setores capacitados específicos para esse tipo de paciente. O que tem se visto em alguns estudos publicados nos últimos 10 anos é que quando você tem um local dedicado, com uma equipe dedicada, especialista, experiente no manejo do paciente neurocrítico, os desfechos costumam ser melhores, tanto com relação a desfecho neurológico, a sequela, quanto com relação à imortalidade, conforme esse estudo aqui publicado em 2010. Bom, mas hoje, colocar pletismografia, pressão intracraniana, o eletroencefalograma contínuo, o que a gente já tem no mercado, é suficiente para garantir um tratamento otimizado e evitar lesão secundária que vai impactar neurologicamente de forma negativa para o paciente? A resposta é não. Mesmo com todos esses dispositivos, a gente ainda está olhando para o retrovisor. A gente ainda está correndo atrás de um prejuízo que já foi instalado com dano neuronal para o paciente. E é por isso que, nesse ano, o 5º consenso para a definição de pesquisa em cuidado neurointensivo pela Neurocritical Care Society, ela elencou quais são os principais tópicos do futuro, ou seja, quais os principais temas de interesse em pesquisa que podem mudar a assistência ao cuidado do paciente neurocrítico. E lá, dentro do top 5, a gente tem que a otimização da resposta neuroinflamatória, da resposta neuronal após injúria, está dentro desse top 5 de coisas que precisam ser pesquisadas, de temas interessantes que podem mudar o desfecho. Isso junto com a avaliação de beira-leito de forma contínua do fluxo sanguíneo cerebral, há uma forma mais otimizada, por exemplo, de mensurar e adaptar a dose de neurolépticos para esses pacientes, entre outras. E de onde vem esse interesse? Por que a avaliação da resposta neuroinflamatória está dentro do top 5 de coisas a serem pesquisadas, de itens a serem pesquisados? A gente sabe que a resposta neuroinflamatória ela é bastante diversa e ela varia ao longo do tempo para o paciente com lesão neurológica aguda. Dentro dos primeiros minutos, com a desestabilização de receptores, a presença do sangue irritando o parênquima cerebral e a barreira hematocefálica, a quebra da barreira hematocefálica,
dentro de minutos a horas, com a redução da oferta de oxigênio tecidual, a redução da oferta de ATP para esses neurônios, a horas e dias, quando você tem um neurônio que não sofreu um dano isquêmico, por exemplo, por um AVE, mas que em decorrência da própria resposta inflamatória do organismo, da modulação neuroinflamatória desse paciente, ele evoluiu com apoptose e necrose neuronal, o que implicou em desfecho neurológico negativo. E uma das formas que nós temos pesquisado nos últimos anos para avaliar essa resposta de modulação neuroinflamatória é através da dosagem de biomarcadores para a lesão neurológica aguda. Dentre eles, e vários têm sido pesquisados, a dosagem da enolase neurônio específica parece ter bastante correlação com relação à gravidade de lesão e a possível prognóstico neurológico secundário, inclusive de óbito. Inclusive, ontem, essa semana, na verdade, na publicação da última atualização da American Heart Association, com relação às mudanças de diretrizes para o ACLS, a dosagem da enolase neurônio específico faz parte da avaliação de 72 horas com relação à prognosticação neurológica dos pacientes com um quadro pós-parada. E para que a gente consiga entender um pouco da resposta, da modulação neuroinflamatória desses pacientes, é importante diferenciar neurodegeneração de neuroinflamação. O processo neurodegenerativo, que normalmente está presente em doenças como Parkinson e o Alzheimer, é um processo crônico, progressivo e que normalmente não envolve a quebra de barreira hematoencefálica. Você tem a produção de agregados de proteína, por exemplo, no Alzheimer, que gera uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória crônica ao longo dos anos vai causando dano neuronal, de forma lenta e progressiva. No paciente com neuroinflamação é diferente. O paciente que sofreu anóxia pós-PCR, um acidente vascular encefálico isquêmico hemorrágico, um processo inflamatório como uma meningoencefalite ou trauma crânioencefálico, ele tem quebra de barreira hematoencefálica com migração leucocitária importante. Essa migração leucocitária, com liberação maciça de citocinas, induz a mudança do ambiente neuronal, favorecendo o processo de fagocitose. Então, essa lesão neurológica aguda, fora o trauma primário que ela causa per si, a própria resposta inflamatória causa dano cerebral. E isso tem um impacto extremamente negativo com relação à evolução do paciente. Então, em suma, o que acontece? Quando nós temos um evento neurológico agudo e a liberação de mediadores inflamatórios, neuroinflamação, o tecido microglial, que fica quiescente em boa parte do tecido cerebral, ele é ativado. E ele pode ser ativado para o desenvolvimento de uma resposta inflamatória importante, agressiva e destrutiva, como também pode ser ativado para uma resposta neuromoduladora, anti-inflamatória, que é neuroprotetora. Para lembrar, recobrar da histofisiologia, o tecido microglial ele se assemelha muito ao que os macrófagos fazem no restante do corpo, com relação à vigilância, a fagocitar e a tirar debris celulares e outros agentes invasores. Por isso a importância dele. A complexidade da ativação da micróglia nesse ambiente é extremamente complexa e envolve diversos mecanismos que já são conhecidos em estudos de bancada. Então nós temos desde a liberação local de interleucina 6, por exemplo, até mesmo a atuação do óxido nítrico e de lipopolissacarídeo bacteriano de gram-negativos. E é por isso, por exemplo, que pacientes sépticos podem ficar com sequelas neurológicas de longo prazo. Isso também tem sido estudado com bastante afinco nos últimos anos. A própria resposta inflamatória do paciente com sepse ou com CIRS em decorrência de outras patologias promove quebra de barreira hematoencefálica e esses mediadores inflamatórios causam dano neuronal de forma permanente, o que é péssimo para o paciente. Então, em suma, nós temos que um agente estressor microglial, seja um agente tóxico ou um trauma em si, pode modular a resposta dessa micróglia para ativar para M1, ou seja, para agredir o tecido cerebral, quanto para o que a gente chama de ativação M2, que é para neuroproteção. Essa neuroproteção, ela pode sofrer desgaste e o paciente evoluir no curto prazo, ao longo de horas a dias, com reativação M1 e progressão de dano cerebral.
E com o objetivo de modular essa resposta, existem duas linhas de pesquisa principais, para atuação tanto na prevenção dessa ativação microglial, quanto para o tratamento, por exemplo, de doenças neurodegenerativas. Por exemplo, se haveria possibilidade em um paciente já com processo neurodegenerativo crônico, como Parkinson ou Alzheimer, se a ativação microglial para o tipo M2 poderia ajudar de alguma forma na regressão desses sintomas e em melhora de prognóstico neurológico. Dentro das principais vias que são estudadas para tentar entender e intervir com relação de ativação microglial são diversas, mas principalmente o papel da interleucina 4 e 10 na promoção da seleção do fenótipo M2 desse tecido microglial. É importante lembrar ainda que a ativação microglial ela não é pura e simples tipo 1 e tipo 2. Dependendo do tipo de inflamação e do tipo de resposta fenotípica do paciente, ele pode desenvolver subtipos de micróglia que vão ter ações diferentes com relação ao mesmo estresse traumático que o paciente sofreu. Então, em resumo, esse é o processo de ativação microglial. Nós temos um neurônio, um tecido cerebral lesado por algum motivo e dependendo de características fenotípicas e genotípicas do paciente, ele pode desenvolver ativação para M1 com aumento do processo inflamatório, aumento da degradação tecidual neuronal, ou M2, que desenvolve uma resposta protetora e de neuroregeneração, de neuroplasticidade. E de que forma a gente pode intervir para modular isso à beira-leito? O que a gente tem visto hoje em dia nos principais estudos de bancadas que foram publicados, esse inclusive de 2020, é que essa resposta, tanto para a ativação de M1 quanto de M2, ela acontece em curva. Se nós observarmos esse gráfico, após algumas horas e dias da evolução da lesão neurológica primária, a gente tem um aumento da expressão de resposta M2. Conforme os dias passam, se nada é feito, o paciente começa a evoluir para a resposta do tipo M1, ou seja, mesmo ao longo do início da resposta neuroprotetora e de neuroregeneração, o paciente ele pode evoluir nas próximas 72 horas ou mais com o desenvolvimento de uma resposta mais agressiva que pode piorar a lesão cerebral, além do que a que já foi instalada. Então, diante de um evento traumático, de um insulto neuronal, quando nós temos o favorecimento da expressão de interleucina 6, óxido nítrico, infecção por gram-negativo com liberação de lipopolissacarídeo bacteriano, nós podemos ter ativação do tipo M1. E quando nós temos o aumento da expressão, por exemplo, de interleucina 10, nós tendemos para a expressão aumentada do tipo M2, que é restaurador. E diante desses conhecimentos, que são recentes, por exemplo, não existem ainda estudos em humanos com relação à avaliação de efeito de ativação de polarização microglial, só estudos de bancada. O que nós temos hoje é a avaliação possível de alguns alvos terapêuticos que podem ser utilizados, né? Então, são vários. Desde alvos que atuam na modulação da resposta inflamatória, há alguns alvos que objetivam a redução do estresse oxidativo no tecido neuronal e alvos genéticos que são um pouco menos tangíveis para o momento. Trazendo para a beira do leito, dentre todos aqueles principais alvos terapêuticos que podem ser atingidos com o objetivo de interferir, de selecionar, por exemplo, num paciente com AVC, com trauma crânioencefálico, com meningoencefalite, a polarização para um tipo M2, que teria um efeito benéfico e neuromodulador para a neuroplasticidade, nós temos a modulação de microRNA. Essa ainda é uma técnica experimental, que envolve a indução genética através de veículos, como por exemplo vírus e bactérias. Ainda não existe um benefício claro ou um caminho claro a ser percorrido. Já, por exemplo, a ativação do gene MPK tem estudos crescentes no tema de bancada, já com previsão para o próximo ano para estudos serem desenvolvidos em humanos, e o objetivo desse ativador é induzir a autofagia. E para a indução dessa autofagia, que parece bastante promissora nos estudos em bancadas, dois pontos-chave entram. O primeiro deles é o desenvolvimento de jejum por 48 horas desses objetos de estudo e o uso da metformina como modulador inflamatório
e potencializador do processo de autofagia, também ajudando a modular a resposta neuronal para uma seleção do tipo M2. O uso de vitaminas, que costuma ser bastante polêmico em outros temas, como ARDS e sepse, avalia a possibilidade de redução do estresse oxidativo nesse microambiente neuronal. As duas principais vitaminas estudadas são a vitamina C e a vitamina E, onde até o momento existe um aparente benefício para o uso da vitamina C. E, o mais recente, o inibidor do receptor HMGB1, que é um novo alvo potencial terapêutico com o objetivo de modular a resposta inflamatória, tendendo para a balança do padrão de expressão M2, é produzido por um composto bastante acessível, do alcaçuz, que é uma planta, que é a glicilrisina. O uso da glicilrisina tem sido bastante estudado por ser barato, por ser amplamente disponível e por aparentemente ter o maior perfil de seleção para a resposta do tipo M2, melhorando a regeneração cerebral dos pacientes, no caso dos ratinhos, que têm sido estudados nos estudos de bancada. Então, o uso da metformina não é novo. A metformina tem sido usada nos últimos 5 anos para avaliar modulação de resposta inflamatória de pacientes com doença autoimune, como, por exemplo, o lúpus, e parece sim ter um efeito modulador para a seleção de resposta fenotípica M2, que é benéfico no prognóstico desses pacientes, em potencial, pelo menos em racional teórico e em estudos de bancada. O uso da vitamina C, como eu falei, costuma ser bastante polêmico por onde ela passa, mas existe um racional. Alguns estudos já foram publicados, esse é o mais impactante, que foi publicado em 2001, onde ele dosou o nível sérico de vitamina C nos pacientes que sofriam dano cerebral, ou por trauma, ou por acidente vascular encefálico hemorrágico. E eles viram que, com diferença estatística, os pacientes que eram admitidos com lesão neurológica, nas primeiras 24 horas, tinham de base um nível de vitamina C muito mais baixo em relação aos pacientes que não tinham esse dano neurológico, abrindo, por exemplo, ponte para desenvolvimento de outros estudos, como, por exemplo, esse, que avaliou a administração da vitamina C e vitamina E no paciente com lesão cerebral traumática. E ele conseguiu mostrar benefício nessa pequena coorte de 40 pacientes com relação a desfecho neurológico primário e secundário, quando foram usadas altas doses de vitamina C. O racional teórico e fisiológico para isso é que o uso de altas doses de vitamina C, nesse paciente neurocrítico que dá entrada no hospital, já com depressão de vitamina C por consumo neuronal em decorrência do elevado estresse oxidativo, teria benefício em reduzir esse estresse oxidativo no microambiente cerebral. Isso vem sendo ponto de discussão crescente ao longo dos anos, e esse foi um editorial publicado pela Neurocritical Care Society, tentando incentivar os grupos de pesquisa a continuar perseguindo a possibilidade de uso da vitamina C para reduzir o estresse oxidativo desses pacientes e virar um potencial terapêutico prático na beira-leito em altas doses. Os estudos que foram publicados nos últimos anos têm crescido e cada um deles com uma resposta parecida, com redução de mortalidade e de pior prognóstico neurológico quando usados doses altas de vitamina C nesses pacientes neurocríticos. Uma curiosidade desses estudos é que quando você associa a vitamina C com vitamina E, ou mesmo faz uso da vitamina E de forma isolada, existe uma piora de resposta. Não se sabe explicar o porquê, em tese seria para potencializar a redução de estresse oxidativo, mas o uso associado da vitamina E com a vitamina C, ou mesmo isolada, parece ter um efeito pior, tanto em piora de desfecho neurológico primário, quanto em desfecho de mortalidade. Mas ainda não se tem um referencial, um racional teórico para explicar esse fenômeno. E, com relação ao uso do HMGB1, o tratamento com a glicilrisina parece melhorar o desfecho prognóstico neurológico desses pacientes, tanto em estudos de bancada, como esse estudo que foi publicado numa pequena coorte em humanos. O racional é que a glicilrisina ela consegue, de forma muito firme, inibir o HMGB1 de forma irreversível, e essa expressão gênica é responsável pela expressão M1 macrofágica da micróglia, no caso do tecido cerebral. Então, esse hoje
é o alvo terapêutico de potencial de uso à beira-leito mais promissor no sentido de modular a resposta microglial para a expressão de um padrão M2 com capacidade de gerar neuroplasticidade, neuroregeneração, melhorando o desfecho neurológico e mortalidade para esses pacientes. Uma coisa interessante e que eu descobri na preparação e para essa aula é que existe um guideline publicado pelo Exército americano, chancelado pelo FDA americano, que trata única e exclusivamente de suporte nutricional para pacientes com lesão neurológica aguda. E é um material extremamente interessante e ele referenda, na verdade, o uso de vitamina C para esses pacientes através de um forte referencial teórico. E contraindicando o uso da vitamina E, usando o mesmo referencial teórico. Então ele sugere, por exemplo, o uso do jejum, o uso da metformina, o uso da vitamina C, mas sem um nível de recomendação forte ainda por conta do vácuo de estudos randomizados. Então, o que a gente sabe hoje com relação a olhar o cérebro de forma adequada à beira-leito, de modular essa resposta, é um grãozinho em comparação com o universo. Nós temos muito a caminhar pela frente e, assim como as outras ciências, as outras áreas de interesse da terapia intensiva e da medicina em si, a gente começou aprendendo da anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica e hoje nós já temos um foco muito forte voltado para a genômica, o potencial que a genômica tem, que o potencial genético tem na modulação de resposta desses pacientes para diversas patologias e as possibilidades de intervenção terapêutica do ponto de vista genômico. Com relação ao paciente neurocrítico, isso é bastante semelhante. A gente começou a monitorizar o paciente, a ter como foco de manejo terapêutico pressão intracraniana, passando pela monitorização por EEG, passando ao longo dos anos para a avaliação de pletismografia e entrega de oxigênio direta para tecido neuronal com microdiálise cerebral, passando nos últimos 10 anos para avaliação adequada de fluxo sanguíneo cerebral e, por fim, hoje, a crista da onda, o grande objetivo que a gente tem de fronteira de limiar de conhecimento e de intervenção para o futuro é a modulação microglial, é conseguir evitar que essa resposta neurológica intrínseca do paciente de neuroinflamação seja deletéria e não só isso, bloquear isso, mas modular a micróglia para oferecer uma resposta neuroprotetora com neuroplasticidade, né? O que a gente sabe é que as alterações genéticas e bioquímicas elas são extremamente precoces com relação à avaliação de PIC e de EEG, por exemplo, e que quando a gente olha para uma PIC alta, o dano normalmente já está instalado. A gente já perdeu muito tempo, desde supressão microglial até adequação de fluxo sanguíneo cerebral, alteração de metabolismo cerebral, alteração de oferta de oxigênio cerebral, alteração eletrofisiológica até chegar na PIC. Então, hoje, o que infelizmente a gente vê nos serviços ainda é uma avaliação muito do retrovisor atrasada frente ao potencial terapêutico que a gente tem na mão, né? E possivelmente em alguns anos a gente pode voltar para essa aula já com uma base mais sólida sobre como modular essa resposta microglial e como ofertar o melhor cuidado individualizado para o paciente neurocrítico. Então, as mensagens para levar para casa, o take home, né? Monitorar de forma adequada o paciente neurocrítico é fundamental hoje para que a gente consiga prestar um cuidado otimizado e individualizado. E com o surgimento de tecnologias cada vez mais complexas, tem gerado a demanda cada vez mais crescente de unidades dedicadas com equipe especializada dedicada. O objetivo primário ainda desse cuidado é a adequação empírica de fluxo cerebral que nós fazemos com avaliação de PIC e de PAM, mas ainda não é a peça-chave. A neuromodulação dessa resposta inflamatória parece hoje ser a fronteira de conhecimento e o que vai ser o futuro do cuidado para esse paciente. Alguns alvos terapêuticos já têm sido identificados e começaram a ser desenvolvidos estudos para avaliação do potencial uso desses alvos na beira-leito. Então, o uso de metformina, de vitamina C em alta dose e dos inibidores de HMGB1 parecem ser esses alvos mais promissores para essa modulação microglial. Então, o futuro do cuidado individualizado do paciente neurocrítico consiste basicamente em
aperfeiçoar os métodos de aferição de fluxo sanguíneo cerebral à beira-leito na fase aguda, conseguir reduzir o estresse oxidativo do ambiente cerebral na fase subaguda e conseguir modular a resposta inflamatória desse paciente para a expressão de uma resposta M2, que é neuroprotetora, inclusive com neuroplasticidade, neuroregeneração na fase crônica, com o objetivo de melhorar os desfechos e mortalidades para o futuro. Obrigado pela atenção de todos. Fico para tirar as dúvidas agora.